Boa tarde, caríssimos estudantes e colegas. Hoje é a nossa terceira aula. Meu nome é Timóteo Benjamin Conselho, formado em análises clínicas e laboratoriais, com maior enfoque para microbiologia. Vou falar de meios de cultura e sua classificação. Como definição, meios de cultura é conjunto de nutrientes, incluindo aminoácidos e hidratos de carbono, que são necessários oferecer condições de crescimento, nutrição, desenvolvimento, bem como a diferenciação dos micro-organismos, no caso concreto, as bactérias. Estes meios de cultura têm sua classificação quanto à natureza, quanto à consistência e quanto à finalidade. Na classificação quanto à natureza, os meios de cultura podem ser naturais e artificiais. Os meios de cultura naturais são aqueles meios que existem de forma natural. Elas não sofrem a ação da transformação humana. Exemplo concreto, as células vivas de animais, bem como as cobaias. Os meios de cultura artificiais são aqueles nutrientes que passam por um fabrico artificial, no caso concreto, a transformação química. Mas nesses meios artificiais nós temos a classificação de meios sintéticos e meios semissintéticos. Portanto, meios sintéticos são aqueles meios que, depois da sua fabricação, eles não sofrem adição de nenhuma substância externa para além daquela que vem do seu fabrico. Enquanto que os meios semissintéticos, depois da sua fabricação e transformação no laboratório, elas são adicionadas substâncias de origem natural ou origem animal, como por exemplo o sangue de cavalo e de carneiro. Na classificação de meios quanto à consistência, os meios podem ser meios sólidos, meios semissólidos, meios líquidos. Atenção, esta classificação não tem nada a ver com a consistência da matéria. A sua classificação não está diretamente ligada com os estados físicos da matéria, mas sim a concentração da quantidade de água. O que é isso de água? Água é uma substância gelatinosa que é retirada de algas marinhas que ficam no fundo do mar. Esta substância é que dá consistência aos meios. Portanto, os meios sólidos vão apresentar maior quantidade de água, que varia entre 1,5 para mais além de concentração de água. Enquanto que os meios semissólidos são aqueles meios que têm a concentração de água que varia entre 0,3 a 0,7% de concentração de água neste meio. Os meios líquidos são aqueles que têm baixas concentrações de quantidade de água. Portanto, a sua concentração é muito inferior, igual ou inferior a 0,3. Naturalmente, esses meios em laboratório muitas vezes são chamados de caldos. Os exemplos concretos são os caldos. Mas também os meios têm uma outra classificação que se diz quanto à finalidade e quanto ao tipo. É a mesma questão. Dizer a finalidade ou o tipo é a mesma questão. Os meios quanto à finalidade, eles podem ser universais, seletivos, diferenciais, enriquecidos, de identificação, de enriquecimento, meios especiais e estocagem. Os outros autores podem oferecer outras classificações, mas essas são as mais importantes que nós levamos até assim. Portanto, meios universais são definidos como aqueles meios que deixam crescer bactérias gram-positiva, tanto como bactérias gram-negativa. Alguns autores definem esses meios como sendo aqueles meios que deixam crescer na sua classificação quanto à oxigenação bactérias anaeróbias, bactérias aeróbias, bactérias aeróbias facultativas, bem como os microaerofílicos. A seguir nós temos meios seletivos, que são aqueles meios que vão selecionar um grupo de micro-organismos em detrimento de outro, inibindo o crescimento do outro. Temos como exemplo, por exemplo, uma conque, que pela adição de certas substâncias inibe o crescimento de gram positivo, deixando o crescimento de gram negativo. Os meios diferenciais
Pela sua natureza, esses meios têm açúcares ou substâncias que os favorecem, que eles possam diferenciar o crescimento da assimilação de um micro-organismo em relação ao outro pela presença de uma determinada substância. O açúcar, nesse caso, pode-se dar um exemplo concreto, a lactose. Alguns micro-organismos usam a lactose como fonte de energia e outros não usam. Portanto, por causa dessa condição, elas vão diferenciar entre os micro-organismos de gram negativo, aqueles que são fermentadores da lactose e aqueles que não são fermentadores da lactose. Os meios enriquecidos são meios de cultura que, depois de preparados em laboratório, eles são adicionados substâncias de origem natural. Exemplo concreto, o sangue de carneiro ou o sangue de cavalo, que é adicionado no meio de cultura para a produção de agar de sangue, agar de chocolate. Também temos outro caso, por exemplo, a adição de hemoglobina em meio de geloso chocolate. Meios de identificação são meios usados para poder se apoiar na identificação dos micro-organismos através da sua assimilação do metabolismo a certas substâncias que se encontram nos meios. Neste caso, nesses meios, muitas das vezes tem a presença de aminoácidos e açúcares. De acordo com a assimilação de comportamento metabólico dos micro-organismos, então elas vão identificar cada tipo de micro-organismo. Enquanto que meios de cultura de enriquecimento são aquelas meios de enriquecimento são aqueles que vão enriquecer pequenas quantidades de micro-organismos presentes em amostras que contêm muita flora normal. Como é o caso, por exemplo, quando nós temos uma amostra de fezes, pretendemos que isolemos a bactéria que causa cólera, que é o Vibrio colérico. Então nós vamos usar um meio de enriquecimento chamado água peptonada alcalina. Ela vai enriquecer pequenas quantidades de Vibrio cólera que estiverem na amostra para poder tornar mais eficientes para a sua identificação. Os meios de cultura especiais são aqueles que são preparados especialmente para um determinado grupo de micro-organismos, um grupo muito específico, por isso se chama especial. Temos exemplo do saborô, que é um meio adequado para o crescimento de fungos. Ou meio de mannitol salgado, que deixa crescer apenas os estafilococos. Meio de estocagem é um meio mais adequado, que é usado para estocar, isto é, guardar os micro-organismos por longos períodos de tempo. Muito obrigado. A nossa aula termina por aqui. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.